dieta e modificação de estilo de vida, tá? Começando. Primeira coisa que a gente tem que entender, obesidade e doença crônica, então dieta seria pro resto da vida, tá? Qual que é o tratamento para obesidade que a gente tem? Orientação dietética, tá? Atividade física, mudança de estilo de vida, que entra dieta e atividade física, terapia farmacológica e cirurgia bariátrica, que tem sido cada vez menos indicada com as medicações atuais, tá? A gente tem medicação muito eficaz agora. Lembrando que a bariátrica tem muitos efeitos colaterais associados, tá? Qual é os dois fatores de maior sucesso terapêutico associado a uma dieta? Restrição calórica, claro que o indivíduo tem que estar em restrição calórica para emagrecer, tá? A caloria consumida tem que ser menor do que a caloria gasta. E a adesão, então não adianta a gente entrar com uma dieta extremamente restrita que o indivíduo não vai conseguir se aderir a esse tipo de dieta, né? Lembrando que a dieta vai ser para o resto da vida desse indivíduo. A obesidade é doença crônica. Aqui a gente tem as calorias, né, para você fazer a conta dos macronutrientes. 1 grama de carboidrato e 1 grama de proteína equivalem a 4 quilocalorias. Já 1 grama de gordura equivale a 9 quilocalorias, ou seja, 1 grama de gordura tem muito mais calorias, mais que o dobro do que o carboidrato e da proteína, grama por grama comparado. O que é uma dieta balanceada? Então uma dieta balanceada vai ter ali 20 a 30% de gorduras, 45 a 65% de carboidratos e 10 a 35% de proteínas, tá? E a gente tem que fazer uma redução na ingesta calórica, assim, um déficit calórico de 500 a 1.000 calorias. Então aqui já é um déficit calórico avantajado, tá? Um déficit calórico importante. Uma coisa que a gente sabe atualmente, tá? Quando você aumenta o percentual... Quando você aumenta o percentual... Então, vamos comparar duas dietas. Então, vamos pegar uma dieta aqui. Dietas com iguais calorias, tá? Então, dietas calorias iguais, tá? A distribuição em percentual de carboidrato e de gordura não vai mudar mais se uma dieta vai ser mais ou menos efetiva. O que vai mudar numa dieta é você aumentar o percentual de proteína. Por que aumentar o percentual de proteína? Vários fatores. Primeiro, vou te explicar por que isso aumenta o emagrecimento do indivíduo. A proteína, o gasto para você fazer digestão ou transformação de 1 grama de proteína em quilocaloria é maior do que tanto de carboidrato quanto de lipídio. Por quê? 20% é o que você gasta. Você gasta 20% das calorias embutidas na molécula de proteína para transformar ela em energia, tá? É bem custoso transformar proteína em energia. Segundo fator, a proteína vai ajudar você a manter a massa magra, ou seja, vai ajudar na manutenção da perda de peso a longo prazo, tá? Então tem dois fatores associados, porque uma dieta com alta proteína tende a ser melhor, e na prática e na teoria, se comparado, então, dietas de iguais calorias, se você aumentar o percentual de proteína naquela dieta, ela vai ter uma perda de peso maior e uma manutenção da perda de peso maior também, tá? Outra coisa que é importante em uma dieta é o percentual de fibras, tá? As fibras aumentam o efeito térmico dos alimentos também, ou seja, é mais difícil você transformar aquele carboidrato imerso em fibras em energia. Além disso, as fibras diminuem mortalidade, tá? Então tem que ter fibras e proteína numa dieta. Aqui ele está colocando um déficit de 500 a 1.000 calorias. Como que é calculado o dispêndio energético total? Então é o dispêndio energético basal, a taxa metabólica de repouso, que representa a maioria do percentual da dieta, de 60% a 75%, como é que está aqui. E tem vários fatores que determinam isso. Então, se o indivíduo faz muito ou pouca atividade física, etc. Aqui, fatores determinantes. Coloca peso, tá? Peso aqui a gente pensa principalmente em massa magra, tá? Que é aquele tipo de peso que mais gasta energia. Etnia, idade, né? O indivíduo mais novo tende a ter uma taxa metabólica maior. Gênero, né? Homens tende a ter uma taxa metabólica mais alta também. E atividade física, tá? Se você faz muita atividade física no seu dia, o percentual que a taxa metabólica de repouso representa pode ser um pouco menor. Qual que é o exame padrão ouro para o cálculo
do dispêndio energético basal da taxa metabólica de repouso. Calorimetria indireta, tá? Aquele exemplo que eu comentei que mede as trocas gasosas, baseado na razão entre volume de O2 consumido e volume de CO2 produzido, se calcula se o indivíduo está queimando gordura ou está queimando carboidrato, tá? Se ele está com uma tendência a emagrecer ou não, tá? Mas ela serve também para o cálculo da taxa metabólica de repouso. Outras fórmulas para o cálculo, tá um pouco menos precisa, é mais genérica. Aqui a gente tem a fórmula de Harris e Benedict. Normalmente ela superestima o gasto calórico em obeso, porque como eu falei, massa gorda gasta pouca energia, tá? Então, de acordo com essa fórmula, a gente faz 22 quilocal vezes o peso, tá? E você vai ajustar para o nível da atividade física do indivíduo. Falamos sobre um dos elementos do gasto energético total. O outro é o efeito térmico dos alimentos que eu tinha comentado mais acima, o NET, tá? Então, quanto você gasta para transformar 1 grama de proteína em quilocaloria? Quanto você gasta para transformar 1 grama de gordura em proteína? Vai variar, tá? Eu já vou mostrar mais para frente, tá? Quanto que você gasta para transformar carboidrato, energia, gordura e proteína. Você vai ver que a proteína é o que você mais gasta para transformar ela energia, seja no processo digestório, seja em reações enzimáticas, que acaba sempre havendo perda de energia. E a gordura, que é o que você gasta menos para transformar ela em energia, tá? Em quilocaloria. A atividade física, tá? Atividade física que entra atividade física voluntária. E existiria mais alguns efeitos que a gente poderia adicionar aqui, tá? São 2 efeitos que eles sofrem muita adaptação metabólica, ou seja, o indivíduo que está em restrição energética, ele tende a diminuir bastante o gasto através desses efeitos que eu vou explicar. O primeiro é a atividade física não exercida inconsciente. Por exemplo, pessoa que fica com tique de bater a perna, tá? Fica batendo a perna, isso gasta bastante energia, tá? Isso é atividade física não consciente, né? Gasto energético de não atividade física, ou seja, não exercício, não consciente. Então é inconsciente, você vai ficar gastando ali. Outra coisa é quando você anda durante o seu trabalho. Então você vai ficar andando ou você vai ficar em pé. Então atividade não exercício, né? Também não é um exercício, só que ela é consciente, tá? Então você tende a ficar mais sentado quando você está em restrição dietética, você tende a se mexer menos na cadeira. Então você diminui bastante durante a adaptação metabólica esses 2 parâmetros. Que eu não coloquei aqui, mas ele pode entrar, tá? Termogênese alimentar, como eu tinha falado, tá? Gasto calórico basicamente do processo digestório e de reações enzimáticas. Representa 10% do gasto energético total, então é importante, tá? Variáveis: composição, volume, horário que você come, modo de preparo do alimento, se é mais fácil ou mais difícil digeri-lo. Por exemplo, carne crua é mais difícil de digerir do que carne cozida. Você vai gastar mais para digerir carne crua. Mastigação, se você mastiga mais ou menos, tá? Efeito térmico dos alimentos. Então, dos carboidratos, você tende a gastar 5 a 10% da energia dele no processo digestório, tá? Lembrando, se for carboidrato complexo e se você tiver fibra nesses carboidratos, então você ainda aumenta mais esse gasto energético para transformar ele em energia, tá? Então, quanto mais na dieta tiver fibras e carboidratos complexos, melhor. Lipídios, como a gente está vendo, que gasta muito pouco, tá? 3 a 5%. O processo de transformação de lipídios em energia é muito fácil, tá? E proteínas, como eu tinha falado, é o maior de todos. 20%, 1/5 da energia dela é gasto só no processo digestório. Então, por isso que uma dieta com mais proteína vai ser mais fácil de você emagrecer a curto prazo, pelo déficit calórico mais importante, e a longo prazo, devido à manutenção da massa magra e a facilidade da manutenção do peso. Aqui está falando um pouco da atividade física, tá? O MET é o Metabolic Equivalent of Task. O MET é 1 kcal por peso por hora, tá? O gasto calórico da atividade física vai ser determinado pelo MET vezes o peso vezes o tempo realizando aquela atividade física, tá? Qual que é o mínimo recomendado para a população em geral? 150 minutos por semana de atividade física aeróbica, como caminhada. Lembrando que essa caminhada a gente tem que ter ali uma frequência ali de 100 passos por minuto, tá? Então é andando rapidinho. E atividade resistida de 2 vezes por semana, tá? Atividade resistida diminui circunferência abdominal, diminui riscos associados ao aumento de circunferência abdominal.
O tratamento combinado, ou seja, dieta mais atividade física, não é superior à dieta nos 6 meses. Não é. Não sei porquê. Não entendo muito o porquê dessa associação, mas nos 6 meses, tá? Você fazer dieta ou dieta e atividade física não teve diferença significativa. Entretanto, em 12 meses, então, quando a sua massa magra que você adquiriu durante o exercício passa a predominar, você aumenta a sua taxa metabólica basal, atividade física e dieta se torna superior a somente a atividade física, que é com uma diferença de 1,7 quilos de perda de peso a mais em quem realizava atividade física a longo prazo. Então, a curto prazo não tem tanta vantagem na perda de peso, mas a longo prazo, que é o que a gente quer, é uma doença crônica, a atividade física ajuda muito. Tá? Então, facilita a manutenção da perda do peso perdido. Distribuição de macronutrientes. A gente tem aqui um monte de dieta que eu coloquei. Sempre lembrar o que é mais importante, proteína e fibra. Tá? Então, dieta de composição moderada, por exemplo, jejum intermitente, dieta mediterrânea. A dieta do Mediterrâneo, na diabetes, você perde mais peso no começo, tá? Mas depois elas são iguais. A dieta DASH, que é a dieta para hipertensão, então aqui é o percentual de carboidratos, percentual de proteínas e percentual de gorduras. Dieta low carb, dieta cetogênica, a gente tem uma perda de peso mais rápida no início. Por quê? Porque o carboidrato retém a água, tá? Então no início você tem uma perda de peso mais rápida com as dietas low carb, mas depois, a longo prazo, não tem diferença significativa entre as dietas, tá? Esses tipos de dietas. O carboidrato representa menos de 40%, tá? 30% de proteínas, 30 a 35% de gorduras. Então, aumenta bastante a gordura, a gente tem que dar preferência na dieta low carb para gordura poliinsaturada, tá? Gordura que faz bem para a saúde. Dieta low fat, dieta Ornish, tá? A gente tem que lembrar que proteína normalmente vem associada à gordura, então é uma dieta rica em carboidratos, tá? 60% da dieta é carboidratos, 10% de proteína, que eu acho bem pouco, e gordura menos de 30%, tá? Porque proteína e gordura normalmente andam juntos, tá? A não ser que você coma carne bem magra. Até o momento não há evidências que suportem relação resultado versus composição da dieta, tá? Sugere que aumento de proteína aumenta a perda de peso, tá? O que a gente tem é isso de evidência. A dieta que você vai escolher vai mais do que? Da adesão, de como você consegue manter ela no seu dia a dia, tá? A adesão é mais importante do que a dieta escolhida. Aqui, dieta de muito baixa caloria. Então, valor energético menor que 800 kcal por dia, ou menor que 50% do gasto energético diário, tá? Ela supõe ter uma perda de peso com manutenção da massa magra, tá? Esse aqui eu não vou comentar, tá? Porque, como a gente viu, não tem muita diferença entre as dietas, aí essa dieta aqui é bem agressiva. Aqui a gente tem a dieta do Mediterrâneo, que tem benefício cardiovascular, e o jejum intermitente, que não tem a redução de peso, tá? Os benefícios deles estão relacionados à restrição calórica e aqueles benefícios de melhora de cognição, entre outros tantos benefícios que são atribuídos ao jejum intermitente, são provados cientificamente apenas em modelos animais, tá? Não são comprovados em estudos em humanos, tá? Voltando aqui um pouco, eu vou acabar comentando sobre essa dieta de muito baixa caloria. Então, a proteína aqui representa 70 a 100 gramas por dia, 0,8 a 1,5 gramas por quilo de peso ideal, tá? Carboidrato até 80 gramas por dia, gordura 15 gramas por dia. Tem que suplementar vitaminas e macronutrientes muitas vezes, tá? A dieta muito baixa, em muito baixa restrição calórica, pode ser pobre em vitaminas. Também recomenda 2 litros de líquido isento de calorias ao dia. Quanto menor o peso, maior a perda de massa magra. Sim, isso é verdade. Quanto menor o peso do indivíduo, maior percentual de massa magra ele vai acabar perdendo, tá? Entretanto, aqui ó, baixa adesão, tá? Então faz não gostar muito desse tipo de dieta. Outra coisa, tem contraindicação.
maior que 65 anos, vai gerar uma sarcopenia importante nesse indivíduo. Litíase biliar, o emagrecimento rápido gera formação de cálculos de colesterol na vesícula. Risco de arritmia, risco de disfunção renal, duração de 12 a 16 semanas. Dieta low carb, menos 100 gramas de carboidrato por dia, menos de 20% do gasto calórico direto. Perda de peso mais precoce, devido a, como eu tinha comentado, perda de água, tá? O carboidrato retém água. A cetogênica, menos 50 gramas de carbo ao dia, ou menos de 10% do valor calórico total. Tratamento farmacológico, tá? Quais são as principais indicações de tratamento farmacológico da obesidade? Falha na abordagem não farmacológica, a gente sempre tenta prescrever uma mudança de estilo de vida para esse indivíduo. IMC maior que 30, obesidade, maior que 25 ou maior que 27, com doença relacionada ao excesso de peso. IMC normal, circunferência abdominal, mais comorbidades também pode ser uma indicação, dependendo do caso. O que determina eficácia, por exemplo, pelo FDA, Food and Drug Administration? Perda de peso maior que 5% em relação ao placebo já é considerado uma medicação eficaz, tá? Aqui sobre essa sociedade, então, o que seria um estudo, uma medicação muito boa, tá? Então, padrão ouro para as medicações de obesidade, tem que ter perda de maior de 10% em relação ao placebo, tá? O estudo tem que ter duração de 1 ano, com no mínimo 1.500 pacientes, com run-in para avaliar a adesão de 4 a 6 semanas, tá? Mais 1 ano adicional de segmento aberto. Então aqui já entra em estudos mais complexos, tá? E medicações com efetividade bem mais pronunciadas. Então eu vou mudar o slide aqui. Vamos falar primeiro das terapias baseadas em GLP-1 e sua comparação com as outras terapias, tá? Primeiro, né, a gente tem a tirzepatida. A tirzepatida é dual, ela atua no GIP e no GLP-1, tá? Então, agonista duplo dos receptores polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose e o glucagon-like peptide 1, tá? A gente tem a semaglutida, 2,4 mg por semana, subcutânea, também aprovada para o tratamento da obesidade, e a liraglutida, 3 mg ao dia, subcutânea para o tratamento da obesidade. Para falar quais são as primeiras, as opções de terapia, as alternativas, a gente vai dividir os pacientes. Então, paciente com diabetes, paciente sem diabetes, paciente com doença cardiovascular, paciente sem doença cardiovascular. Iniciando aqui o paciente sem diabetes do tipo 2 e sem doença cardiovascular, tá? Qual que é a primeira escolha no paciente sem DM2 e sem doença cardiovascular? A primeira escolha é a tirzepatida, tá? Tirzepatida é a medicação mais recente dos análogos do GLP-1 e ela é a mais eficaz na perda de peso, tá? Então é a maior eficácia em comparação direta com a semaglutida. Durante 72 semanas, na dose máxima tolerada, perdeu 22,8 kg a tirzepatida de 10 a 15 mg e a semaglutida de 1,7 a 2,4 mg perdeu 15 kg, tá? Outra coisa que a gente tem que comentar aqui é que a tirzepatida é uma medicação aprovada para a apneia obstrutiva do sono moderada a grave em pacientes que têm obesidade, tá? Alternativa, então paciente com DM2, sem doença cardiovascular, quais são as alternativas à tirzepatida? Semaglutida, 2,4 mg por semana, tá? E a liraglutida, 3 mg ao dia. A tirzepatida é escolhida normalmente ao invés da liraglutida porque ela tem maior eficácia e a posologia é mais fácil, é semanal. A liraglutida necessita de aplicações diárias do medicamento. Aqui tem uma comparação entre a semaglutida e a liraglutida. Então, 68 semanas, paciente com MC maior que 30 ou maior ou igual a 27 com comorbidades. Então, semaglutida, 2,4 mg por semana, perda de 15,8% do peso. Já a liraglutida, 3 mg, perda apenas de 6,4% de peso. Então, uma perda bem inferior, tá? E além da posologia, né, que não é muito agradável. Esse aqui é uma tabela comparando as principais medicações da obesidade. É legal para dar uma visão geral sobre as medicações, tá? Então, primeiro aqui a gente tem a tirzepatida, 72 semanas, dose sempre máxima tolerada, tá? Então, perda de cerca de 21%
do peso com poucos efeitos colaterais. Então, perdão, vou falar. O rosinha fala a favor da perda de peso, tá? Perda de peso. E essa seta azul é os colaterais, tá? Colaterais. Tirzepatida você vê que tem maior perda de peso com poucos efeitos colaterais. Semaglutida vem logo depois, tá? A semaglutida aqui é a semaglutida subcutânea, 2,4 mg, com perda de 15% do peso e efeitos colaterais um pouco mais atenuados do que a tirzepatida. Liraglutida, uma perda de peso aqui já bem menor, tá? Do que os outros análogos de GLP-1, com efeitos colaterais semelhantes. Fentermina e topiramato, tá? Aqui o uso por 52 semanas, tá? Você vê que a fentermina e o topiramato é superior à liraglutida, tá? É superior ao análogo de GLP-1, tá? E os efeitos colaterais deles são menor também do que a liraglutida. Então seria uma medicação um pouco melhor que a liraglutida em relação à perda de peso e efeitos colaterais. Outras duas medicações que a gente tem aqui é o Orlistat, tá? Então, lembrando que o Orlistat, a perda de peso dele é um pouco menor, é menor do que o fentermina e topiramato, assim como a bupropiona e a naltrexona tem uma perda de peso melhor que a fentermina e topiramato, tá? Ambos são usados por 52 semanas. O Orlistat tem um pouco mais de efeito colateral, tanto do que a fentermina e topiramato quanto da naltrexona e bupropiona, tá? Efeito colateral aqui principalmente gastrointestinal, tá? A gente vai comentar mais pra frente especificamente de cada medicação, sua perda de peso, sua posologia, etc, tá? Suas contraindicações. Voltando, então a gente falou de paciente com DM2, sem DM2, perdão, e sem doença cardiovascular, primeira escolha, tirzepatida, segunda escolha, semaglutida. Agora, paciente com doença cardiovascular, tá? E sem diabetes tipo 2. Sem DM2, com doença cardiovascular. Qual que é a primeira escolha? A primeira escolha aqui entra a semaglutida subcutânea 2,4 mg ao dia. Uma coisa que a gente tem que lembrar. A tirzepatida entra quase que equivalente aqui, tá? A semaglutida. Se a prioridade do indivíduo for a doença cardiovascular, a gente escolhe semaglutida. Se a prioridade do indivíduo for a perda de peso, a gente escolhe a tirzepatida, tá? Por que isso, tá? A semaglutida melhora desfecho renal, se doença cardiovascular já estabelecida, tá? Diminui eventos cardiovasculares maiores em adultos com obesidade ou sobrepeso com doença cardiovascular estabelecida. Então, tem doença cardiovascular estabelecida, obesidade ou sobrepeso, ela diminui eventos cardiovasculares maiores, tá? Apesar de ser uma redução modesta. Aqui, o que está dizendo é o quê? Não tem benefício ainda comprovado em doença cardiovascular aterosclerótica, tá? Com o uso da tirzepatida. Por isso que ela entra como uma alternativa aqui. Liraglutida. Liraglutida entra se tiver intolerância a tirzepatida ou a semaglutida. Por quê? A perda de peso dela não é significativa, tá? E ela não tem redução de desfechos cardiovasculares em pacientes sem diabetes, tá? Pacientes com diabetes tem, mas aqui o paciente sem diabetes a gente está falando. Então, primeira escolha com doença cardiovascular, prioridade é o evento cardiovascular semaglutida, tá? Diminui evento maior, cardiovascular maior e diminui disfunção renal, tá? Em paciente com doença cardiovascular estabelecida. Pacientes com DM2, primeira opção, tirzepatida, tá? Por quê? Nesse caso aqui, tanto a semaglutida quanto a tirzepatida tem benefício cardiovascular em paciente com DM2 e doença aterosclerótica estabelecida, tá? Com doença aterosclerótica e DM2. Então aqui por isso que a tirzepatida entra como primeira opção. Antes ela não tinha benefício cardiovascular, agora ela tem, só que a perda de peso dela é maior do que a semaglutida, então ela entra como primeira escolha. A alternativa, então, a tirzepatida é, quais são as alternativas dela? Semaglutida 2,4 mg subcutâneo ou semaglutida oral 25 mg, tá? Segunda linha, semaglutida 2 mg subcutâneo, dulaglutida ou liraglutida, tá? Essas opções aqui que eu falei, tanto a sema quanto a dulaglutida como a liraglutida tem benefício cardiovascular na DM2 e doença cardiovascular estabelecida. Terceira linha,
Na terceira linha a gente entra na terapia não GLP-1, tá? Primeira opção da terceira linha é a fentermina com topiramato, que a gente viu que tem uma perda de peso boa, tá? Melhor do que a liraglutida e tem poucos efeitos colaterais. Ou a gente pode escolher a exenatida de liberação prolongada ou a semaglutida oral 14 mg, tá? Quando que a gente escolhe uma ou outra terceira linha? Então é um ou. Quando que você escolhe? Você escolhe principalmente a fentermina e topiramato, a menos que você queira melhorar o controle glicêmico desse paciente. E você vai dar preferência ou a semaglutida ou a exenatida, tá? Porque a perda de peso é menos expressiva do que com a fentermina e topiramato. Alternativas aos agonistas de GLP-1, tá? Para aqueles que não podem comprar ou obter os análogos de GLP-1. Então, paciente sem doença cardiovascular ou hipertensão não controlada. Primeira linha, fentermina topiramato, tá? Ela é mais efetiva, tá? Ela é mais efetiva, período curto, e ela é utilizada para período curto de tempo. Além disso, o topiramato é uma medicação que entra ali como profilaxia da enxaqueca. Outra medicação que entra aqui como primeira linha, paciente sem doença cardiovascular e sem hipertensão não controlada, é a bupropiona naltrexona. A bupropiona é utilizado para parar de fumar e para tratamento de depressão, tá? A bupropiona de liberação prolongada aqui, e a naltrexona é utilizada para indivíduo que quer parar de beber, tá? Para o alcoolismo. Aqui elas são utilizadas por um longo tempo, é melhor a escolha de naltrexona e bupropiona, tá? Alternativas a elas. O Orlistat, se você não pode as anteriores, tá? Combinação de agentes únicos para mimetizar a medicação combinada. Ou seja, você compra a naltrexona e a bupropiona de maneira isolada. Por quê que você faz isso? Normalmente as medicações saem mais baratas se você fizer isso. Só que a gente tem que lembrar que isso é uma opção terapêutica off-label, tá? Pacientes com doença cardiovascular ou hipertensão não controlada, tá? Então, tem doença cardiovascular ou hipertensão, a primeira linha entra o Orlistat, tá? Por quê? A naltrexona e bupropiona aumenta a pressão arterial e a fentermina e topiramato aumenta a pressão arterial e frequência cardíaca, tá? Como que a gente vai fazer o monitoramento desses pacientes, tá? Então a gente vai falar, tô falando monitoramento com o GLP-1. Então avaliar o paciente a cada 4 a 6 semanas para ver tolerância e titular a dose, tá? A cada 2 a 3 meses para a gente ver o peso e outros sinais vitais, tá? E efeitos colaterais. Então, isso aqui pode ser uma consulta de telemedicina, tá? Então a cada 4 semanas você titular a dose e ver tolerância. E cada 2 a 3 meses você vê peso, sinais vitais e outros efeitos colaterais. Se o indivíduo tiver tolerando bem a medicação e perda de peso eficaz, você pode gerar uma avaliação menos frequente, tá? PA e frequência cardíaca, principalmente se naltrexona, bupropiona ou fentermina e topiramato, que a gente viu que altera esses parâmetros. Glicemia, a gente avalia a glicemia no paciente que tem diabetes, tá? A perda de peso pode causar hipoglicemia em pacientes com diabetes, principalmente aqueles que usam insulina ou secretagogos como a sulfonilureia. O paciente deve fazer o automonitoramento, tanto do HGT quanto de sintomas de hipoglicemia diário, tá? No início da medicação e quando o paciente vai titular a dose, vai aumentar a dose, tá? Dos GLP-1. Principalmente dos GLP-1, né? Do Orlistat, da fentermina e topiramato, da naltrexona e bupropiona é mais difícil causar hipoglicemia. Se o diabetes é bem controlado, você pode avaliar se vai reduzir a dose da insulina, do sulfonilureia ou da glitinida nas primeiras 4 semanas, tá? Daí você vai ajustando conforme os valores da glicemia, tá? Para evitar um episódio de hipoglicemia nesse paciente. Eventos adversos, tá? O evento adverso eu vou deixar para uma próxima aula, que isso aqui já está se prolongando bastante.